Nina, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de saudá-los, cumprimentar aos queridos irmãos, queridas irmãs, dizer que é uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui e que esse tema nos convida a reflexões muito profundas quanto ao que seja o chamado de Jesus para todos nós que buscamos seguir o caminho do seu discipulado. Todos nós que já encontramos no Evangelho essa fonte de luz que há de guiar os nossos dias, que há de guiar as nossas vidas, compreendemos que o amor é a primeira palavra do universo. O amor é a primeira palavra da lei divina e assim nos convida a refletirmos, Lázaro, lá na mensagem da lei de amor. O amor é a primeira palavra divina porque do amor todas as coisas foram feitas e para o amor tudo se destina. Porque todos nós somos filhos do amor, criados por amor. E com essa centelha desse sentimento divino, dessa essência divina que habita em cada um de nós, com um grande desafio, com um grande chamado de fazermos com que desabroche tudo quanto existe de divino e de especial, para sermos uns para os outros, também apóstolos e discípulos, daquilo que Jesus veio pregar como sendo o caminho da salvação da humanidade, que não poderia ser outro senão a destinação de cada um, o amor. Quando pensamos no amor, nós vamos, através da história da humanidade, compreendendo que ele teve diversas facetas e diversas compreensões. Os seres humanos, ao longo do tempo, caracterizaram o amor das maneiras mais distintas e até hoje não existe um consenso do que seria o amor. Qual a definição a se dar para a palavra, para o sentimento, amar? Mas nós somos cristãos e temos uma concepção um tanto diferente do que é a vivência desse amor. E se dentro da história da humanidade, se dentro das diversas concepções existem divergências, para nós que buscamos seguir o Cristo, embora não haja uma definição por palavras, hemos de concordar que a definição mais pura do amor é aquilo que o nosso mestre veio vivenciar enquanto pisava aqui entre nós. E aquilo que ele nos mostra em cada detalhe, como foi dito na prece de nossos dias. Em cada detalhe em que imprime o seu divino amor a nos convidar que caminhemos. É por isso que Jesus vem ao mundo para falar nada mais que nos convidar e nos mostrar a importância de iniciarmos a nossa jornada dentro do amar. Quando Jesus está lá na última ceia, ele diz aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que como eu amei a vós, que vós os ameis uns aos outros. Mas antes de dar este mandamento, Jesus, como grande pedagogo, como o maior mestre de todos os tempos, primeiro ensinou os primeiros passos. Antes de pedir que amássemos tal qual ele nos amou e nos ama, primeiro disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e estabeleceu este, como sendo um dos dois principais mandamentos, que em verdade, por se assemelharem, diz, um que é semelhante ao outro, e tornam-se um só. E é então que, primeiro de tudo, se estamos a refletir em que nisto se reconhecerão os meus discípulos, por vos amarem uns aos outros. E antes dessa frase, Jesus nos convoca ao amor tal qual ele nos amou. É preciso que nós também, como aprendizes, voltemos ao primeiro passo. Voltemos ao que Jesus primeiro nos convida, quando nos diz ainda uma vez: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil compreendermos qual a verdadeira expressão do amor a nós mesmos. Quais são os limites daquilo que se caracteriza como o verdadeiro amor. Daquilo que se caracteriza como a nossa verdadeira projeção enquanto espíritos imortais, de cuidado para conosco mesmo, não para com nossa personalidade,
mas para com o nosso ser divino e criado, rumo à imortalidade. Dentro das concepções cristãs, poderíamos talvez afirmar que o amor a nós mesmos seria o cuidado com o nosso próprio coração, buscando prepararmos os nossos caminhos rumo ao nosso próprio progresso. Que o amor a nós mesmos seria, portanto, escolhermos bem a quais caminhos nós levamos a nossa vida. Quais são as nossas decisões? De quem elas nos aproximam? O amor a nós mesmos, então, transforma-se no amor a Jesus. Então, transforma-se em perceber de Jesus o seu amor por nós e enchendo o nosso coração desse amor que é a razão da nossa vida, desse amor que é o nosso sustento diário, desse amor que, por mais que não percebamos, é o que nos mantém de pé e nos convida a novas oportunidades. Nesse amor, nos firmarmos, para na certeza de que nós somos filhos de Deus e que nós somos muito amados, termos a coragem de também buscarmos os recursos para, ainda pequeninos, começarmos a aprender, a caminhar esse trajeto infinito do amor sublimado. E é por isso que Jesus vem nos convocar a uma caminhada que é sumamente íntima. Mas antes, justamente por ser uma caminhada sumamente íntima, antes de nos convocar às expressões do amor, nos convoca a compreensão dentro de nós. E nos convoca a um caminho sequencial, a um caminho de passo a passo para o aprendizado, em que reconhecemos na caminhada dos apóstolos, dos discípulos e de tantos exemplos que temos hoje, aqueles que vemos como conquistaram algo da vivência cristã, mas que primeiro houveram de começar. Naturalmente, uma caminhada de muitas encarnações, mas uma caminhada em que esta encarnação se faz necessária e sumamente especial. E que se faz necessária pelo lugar de eu preciso compreender que antes de ensinar, é preciso aprender. Não é possível querermos sermos reconhecidos enquanto discípulos do Cristo, sem primeiro darmos os primeiros passos. Não é possível querermos sermos trabalhadores, sem antes aprender a trabalhar. Querermos ensinar, querermos ouvir, sem antes o trabalho verdadeiro de sentar e escutar. E então queremos grandes expressões, tais quais poderíamos também citar, queremos aprender a amar, sem antes aprender a perdoar. Queremos chegar no ápice do amor, sem antes cultivarmos as pequenas flores, sem antes cultivarmos aquilo que Jesus vem nos ensinar, quando ele diz, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, nos ensinando que para cada passo existe o seu momento preciso e que Ele é o Mestre Divino que conduz cada um de nossos tempos, cada momento de nossa vida e que não somos nós os que devemos ter pressa no nosso próprio aprimoramento, mas que devemos ter apenas a condição e a consciência de não retardarmos, de não atrasarmos aquilo que está em nossas mãos por fazer e entregarmos a Jesus, tanto mais que há de ser feito por diante. Portanto, antes de aprendermos a amar, aprendamos também neste mesmo caminho a grande palavra que também Jesus ensinou quando disse, perdoai. Porque o Evangelho como um todo, afinal, nos convida a um caminho para dentro. Nos convida a uma caminhada profunda, em que Jesus diz, antes de deixar a tua oferenda no altar, se te lembrares que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferenda, larga ela aí, volta, reconcilia-te primeiro, pois que cada coisa tem seu tempo. Primeiro reconcilia-te e depois vai e oferece a tua oferenda e dá a tua dádiva. Antes de Pedro perguntar a Jesus a clássica pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar? Humberto de Campos narra um diálogo muito especial entre o discípulo e o mestre, em que o mestre explica para Pedro e diz assim, quando disse Pedro que o ser humano não é capaz de ir a Deus com o coração carregado, sem perdoar, é porque não é capaz de ir a Deus com o coração carregado de odiosidade. Em verdade,
Não sabemos se o outro está disposto às reconciliações do perdão, mas podemos afirmar com certeza que sem a nossa disposição íntima de perdoarmos e de nos transformarmos, nada pode ser feito. Portanto, se nada pode ser feito sem a nossa transformação íntima, é justamente a essa transformação íntima que todo o Evangelho vem nos conclamar. Porque o verdadeiro perdão está intrinsecamente necessário dentro da vivência do verdadeiro amor. Se o amor é a caridade, se a caridade é o amor, e a verdadeira caridade é o perdão, benevolência, indulgência, o perdão não pode estar de lado. A boa vontade do serviço na benevolência também não pode ser esquecida e nem tampouco a indulgência, da compreensão que Jesus tem para com todos nós e que nós também somos convidados a termos uns para com os outros e também para conosco mesmo. Dentro da vivência da caridade, encontramos no Espiritismo a clássica afirmação que todos nós sabemos na ponta da língua: fora da caridade não há salvação. E não há salvação porque a caridade é o caminho não exterior, não da beneficência, mas é o caminho de nos encontrarmos dentro do outro, de nos encontrarmos dentro daquilo que Jesus nos conclamou quando disse: amai-vos, sois todos irmãos. E aquilo que a doutrina espírita vem nos explicar quando diz que somos todos criados simples e ignorantes, filhos de um mesmo Pai com uma destinação. E que sendo essa destinação a perfectibilidade, sendo esta destinação a vivência plena de todas as virtudes, assim como o Mestre veio nos ensinar, é preciso que hoje nós continuemos talvez, a caminhada que já foi iniciada. A caminhada que já foi iniciada, pois que já conhecemos a essência do Evangelho e aqui já estamos a buscar, catando os nossos caquinhos e entregando ao Criador, que Ele nos aceita e diz: vem. Não é preciso ser perfeito para começar, mas é preciso começar para aperfeiçoar-se. Porque Jesus veio nos dizer que a maior importância residia apenas no sentimento e na boa vontade. Que não havia mármore mais puro que o do sentimento, e nem cinzel, nem material de construção melhor do que a boa vontade, pois que é nela que nós podemos começar a trabalhar. Que nós começamos a trabalhar o nosso íntimo para também sermos pontes de luz dentro do nosso entorno. Pois que é assim que Fênelon nos diz, que a essência do amor é a essência divina, da qual todos nós somos dotados, e que ninguém se acha privado dela, e ainda nos conclama mais uma vez: não creiam na dureza do coração humano, pois que o amor é como um imã ao qual ninguém pode resistir. E ninguém pode resistir a esse imã, porque é da nossa destinação e da nossa criação. Dentro da vivência desse amor, sobre as suas mais diversas perspectivas, nós podemos encontrar-nos. Nós podemos encontrar os nossos próprios recursos de amarmos a nossa maneira, enquanto buscamos amar a maneira daquilo que Jesus veio nos ensinar como sendo a maior expressão dessa virtude, desse sentimento sublime. Dentro das diversas facetas do amor, nós vamos encontrar dentro da vivência no trabalho, dentro da vivência no centro espírita, dentro da convivência com os amigos, dentro da convivência com a família. E vamos perceber que todos os grandes feitos e pequenos feitos mais significativos da humanidade são feitos a partir do amor. São realizados a partir daqueles que já encontraram dentro de si aquilo que precisavam para desabrochar em si também, para darem um pouco de luz. Observemos tantos os exemplos que estão aos nossos lados. Aqueles que são publicamente conhecidos ou aqueles que são intimamente nossos conhecidos. Citando em termos de vulto, Divaldo Franco, por exemplo. Divaldo Franco é um excelente estandarte para que nós possamos perceber a possibilidade de caminhada. A possibilidade de caminhada desse extraordinário médio divulgador, que primeiro começa atormentado pela obsessão, sem sequer ter conhecimento da doutrina espírita, sem sequer ter nenhum comprometimento dentro de toda a caminhada, em que ele vem nos mostrando e nos exemplificando. Mas começou. Ouviu o chamado e não recusou.
reconheceu a sua própria pequenez e não recusou caminhar. Porque antes de propor o movimento Você e a Paz, teve de pacificar-se a si mesmo, pois que ele é um dos nossos maiores exemplares, daqueles que souberam fazer o caminho, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. E todos nós somos convidados a fazermos este mesmo caminho. Que será a vivência desse verdadeiro amor, senão a nossa capacidade de nos tornarmos mais gentis, de nos tornarmos menos egoístas, de nos tornarmos, a partir do conhecimento do Evangelho, porque somos cristãos, porque conhecemos o Evangelho, temos essa vontade íntima e, a partir da nossa vontade firme, a certeza de que Jesus nos amparará em nossas realizações, de nos modificarmos para o bem, de modificarmos o nosso entorno para o bem, de sermos na célula da juventude, de sermos na célula da infância, na célula da maior experiência, na célula de todos os nossos círculos nos quais Jesus nos colocou para convivermos, aprendermos e ensinarmos. Sermos pontinhos de luz que trocam, que compartilham essa luz que há dentro de cada um, pois que todos nós somos ainda muito necessitados das luzes uns dos outros. Se assim não fosse, a lei de sociedade não existiria. Se assim não fosse, não estaríamos todos aqui e o Evangelho não seria uma comunhão. Se assim não fosse, Jesus não teria pregado o amor ao próximo para conquistarmos o amor a nós mesmos, e o amor a nós mesmos para conquistarmos o amor ao próximo, pois que somos todos como uma grande célula que integra esse universo, que trabalhamos juntos para a progressão dos mundos, para a nossa própria progressão, e que somos todos trabalhadores da seara do Pai, aqueles que já nos encontramos como aqueles que ainda estão a buscar e aqueles que ainda não se encontraram nesse caminho de busca, mas somos todos trabalhadores da seara do Pai, em que dentro de nossas capacidades somos convidados a partilharmos, a ensinarmos, mas sobretudo também a abrirmos os nossos corações para aprendermos. O exercício de aprender a amar perpassa muito mais pelas vivências diárias em que nós podemos abrir os nossos corações diante das dificuldades, do que plenamente dito pelas grandes reflexões e filosofias. Porque Jesus não proferiu apenas a palavra amor. Antes de dizer amor, ele amou. É quase como se Jesus não tivesse vindo à terra para dizer nada, mas pela nossa pequenez. Primeiro ele vivenciou, e para explicar o que ele vivia, ele teve de dizer. Mas a grande lição do Evangelho é a vivência de Jesus. A grande lição do Evangelho é percebermos que Jesus é presente em nossa vida ainda hoje. E essa grande lição que nos deixa ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, quando as vozes do além vêm nos clamar ainda uma vez: lembrai-vos do vosso mestre de amor. Lembrai-vos que a vida é feita para ser muito mais simples. Não é feita para as grandes realizações, mas é feita para as grandiosas realizações íntimas, para as preciosas transformações do espírito imortal, e que essas transformações são realizadas no contato comigo mesmo e no contato com o próximo. Pois que eu não sou capaz de aprender nenhuma das virtudes se não entro no meu quarto íntimo e tranco com aquela chavinha que só eu possuo, no quartinho do meu coração, para rezar. E se após o meu momento de recolhimento, de oração no meu quarto íntimo, eu não sair para estar com os outros. Relembrando Pedro, o tema do nosso congresso de modo geral, em um dia que ele estava já na Casa do Caminho, liderando as atividades, mas foi um dia sumamente difícil para aquele apóstolo. Ele já havia aprendido um tanto do amor, ele já havia aprendido tanto da fé, já estava na condição do líder dos apóstolos, já não era mais aquele Pedro que perguntava: mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Mas já era aquele Pedro que posteriormente escreveu: não retribuais injúria por injúria, mal por mal, antes bendizei de tudo. E este mesmo Pedro, já com significativos passos em sua caminhada,
ainda possuía dificuldades, assim como todos nós possuiremos dificuldades em nossa caminhada de espíritos imortais. E neste dia específico, Pedro estava sumamente entristecido e por essa dificuldade íntima. Ele tratou a todos com uma certa rispidez e levou o dia com extremas dificuldades. E quando finalizaram-se os trabalhos de acolhimento da Casa do Caminho, cerrou a porta e recolheu-se para deitar, extremamente exaurido. E é então que alguém bate à porta, insistentemente. Bate uma vez e Pedro diz: os trabalhos já estão encerrados. Bate outra. Pedro repete: já estamos fechados. E na terceira vez, quando Pedro vai para responder, Jesus passa a porta e diz: Pedro, apenas pedi que apacentasses as minhas ovelhas. Então Jesus sai, Pedro recolhe-se, chora, mas vejamos nas consequências. Porque Pedro não chora e amargura-se. Pedro chora e reestrutura-se e reanima-se, porque a presença de Jesus, mesmo a presença, ou talvez especialmente a presença que nos corrige, dentro da nossa extrema necessidade de correção na nossa caminhada ainda tão imperfeita, é uma presença que busca nos fortalecer, é uma presença que busca nos reerguer para a caminhada que é necessário travar. Porque Jesus não veio dizer para Pedro: como você foi mal neste dia, mas veio dizer para Pedro, uma vez mais: apacenta as minhas ovelhas. É só isso que quero de ti. Não importa se hoje fostes ríspido, não importa se tivestes dificuldades, não importam as nossas dificuldades íntimas, não importa o nosso cansaço, não importa quantas vezes queiramos desistir, o que importa é que Jesus jamais desiste de nós, porque a nossa caminhada de conquista do amor é uma caminhada infinita, é uma caminhada na qual não existe pausa, é uma caminhada da qual nós não podemos escapar, mas é uma caminhada em que nós necessitamos do apoio de Jesus. E é por isso que a fé é tão importante. É por isso que a comunhão com o Mestre é tão importante para que possamos aprender o amor. Porque é uma caminhada difícil, porque são muitas as exigências do nosso coração, porque são muitos os obstáculos dos quais temos que superar, dos quais temos de livrar-nos e com eles aprender. E não somos capazes sozinhos. Aquilo que sentimos tantas vezes, o sentimento de impotência, é verdade, mas apenas quando estamos sozinhos. Pois que Jesus jamais, o Pai jamais coloca um fardo pesado em ombros fracos. E para cada um de nós, Ele nos deu exatamente de acordo não apenas com a nossa capacidade, mas especialmente de acordo com a nossa necessidade. Quando lá antes de encarnarmos, suplicamos e imploramos pela oportunidade de aqui estarmos para em algo trabalhar em nosso próprio favor. Então Jesus nos convida, quando nos convida a sermos reconhecidos por seus discípulos, a uma viagem íntima, a uma viagem de nos despirmos de tudo quanto trazemos de mal, de tudo quanto trazemos de vício, para abrirmos o nosso coração para o seu chamado sublime, que diz: filho meu, andai, ide e pregai. Lembrando Francisco de Assis, e se preciso use palavras, pois que assim são reconhecidos os meus discípulos, pelo muito que se amam. E o amor não é expresso apenas em palavras. O amor é expresso de coração para coração. E aí encontramos a preciosidade de um abraço. Aí encontramos o valor do contato, o valor de um olhar, o valor de que muitas vezes, muito maior do que a conexão de uma prece, é a conexão que conseguimos estabelecer com Deus através de um diálogo sincero com um irmão. Seja ele quem for, mas especialmente diante do nosso desafio maior, dentro do lar. Qual um exemplo mais grandioso que o de Alcione, dentro do seu lar? Qual de nós não reconheceríamos nela como alguém que soube tornar-se discípulo de Jesus? Como aquela que soube a maneira do amor de Jesus amar, porque o amor de Jesus não é apenas o amor que mostra, é o amor que transforma. Como Pedro disse a Paulo: Paulo, nossa missão
não é de convencer, mas é de converter. E o amor que converte é o amor que transforma. Qual lição, então, maior Alcione não nos deixou, senão a de que todos nós somos capazes de transformações profundas? Qual lição maior que Alcione nos deixou, senão o valor do Evangelho no lar? A capacidade transformadora e valiosa do Evangelho no lar. As possibilidades tamanhas de reconhecermos-nos como o abrigado de Jesus, diante dos pequenos momentos que, em conjunto ou sozinhos, buscamos a Ele e dizemos: Mestre, eis-nos aqui a te buscar. Auxilia-nos, Senhor. E que, de uma maneira ou de outra, buscamos refletir dentro do seu Evangelho. Como buscarmos aprender o sublime amor, sem primeiro nos dispormos à reflexão do que seria esse amor em nossas vidas? Como exigirmos de nós mesmos as grandes realizações do Evangelho, as grandes realizações do amor em ação, da caridade que transforma em benevolência, indulgência e perdão, se antes não nos permitirmos o contato íntimo com as páginas do Evangelho, com as palavras do Evangelho, se antes não nos permitirmos que as palavras de amor de Jesus, as palavras imortais nos cheguem para acolher os nossos corações, para acalentar as nossas dores íntimas, e reconhecemos-nos então como possíveis discípulos do Cristo. Reconhecemos-nos então que todos nós podemos caminhar e somos convidados a caminhar. Basta que disponhamos do nosso sentimento, da nossa boa vontade e entreguemos ao Mestre as realizações. As realizações não nos pertencem, pertencem a Jesus. Assim como o outro é em nossa vida instrumento de Deus, nós não somos diferentes. Assim como quando concerne ao outro, nós entregamos a Deus. Quando é sobre nós, é preciso também entregarmos, pois que nós somos instrumentos divinos, guiados por Deus tanto quanto os demais. Nós não estamos abandonados em nossa trajetória. Nossas dificuldades não são ocultas de Jesus. Não estão esquecidas. Nossos desafios de combater nossas mesquinhezas, tudo aquilo que nós reconhecemos como sendo nossos milindres, nossos caprichos, Jesus não nos condena, mas pede que entreguemos o nosso sentimento a Ele, para que possamos caminhar junto a Ele. Pede que entreguemos as nossas realizações, os nossos sonhos e os nossos anseios, para que Ele nos conduza, pois que Ele terá os recursos de fazer com que nós vençamos a nós mesmos. Basta que nós olhemos para Jesus, assim como Pedro no primeiro dia que foi convocado, e digamos: Senhor, farei tudo o que disseres. Não sei para onde vais me levar, talvez até para onde eu não queira ir, mas sei que o teu caminho é o melhor caminho, portanto, leva-me, Senhor. Portanto, eis-me aqui, pois que quero aprender a amar. Quero aprender a verdadeira vivência dentro do lar e fora do lar. Quero aprender que no verdadeiro amor, todos os corações se unem como um grande cântico que eleva aos céus as transformações mais preciosas do mundo como um todo. E quero entender dentro de mim, meu Jesus, o que é que eu posso entregar ao mundo? O que é que eu posso entregar a mim mesma? Quando vamos compreendendo que nós podemos começar a amar, nós compreendemos também que todos os chamados de Jesus, que todos os ditos do Evangelho foram feitos e destinados para cada um de nós. É assim que, mais uma vez, Fenelon escreve que os efeitos da lei de amor são o melhoramento da humanidade. E em todo o capítulo, amor ao próximo, é dito: se o amor estivesse presente em maior abundância, os crimes não existiriam, as dores não existiriam. O amor seria como o grande bálsamo e o grande remédio de todos os males da humanidade. Mas acreditai no poder do amor. Acreditai no poder transformador da palavra amar, do sentimento amar. E não vos priveis de amar-vos uns aos outros. Não vos priveis do trabalho sincero com Jesus.
Não vos priveis do verdadeiro propósito de vencer o mal com o bem, pois que, mais uma vez, Pedro vai escrever, pois que é da vontade de Deus que, praticando o bem, caleis a boca da ignorância dos homens insensatos. Não é com a violência, mas é praticando o bem. Pedro, que agora compreende qual foi o verdadeiro chamado de Jesus. Pedro, que agora entende que a mensagem de Jesus não seria protegida com uma espada, mas sim com as grandes revoluções íntimas do amor. Se formos observar todas as grandes obras que reconhecemos como ditas cristãs, em que olhamos a uma Irmã Dulce, a um Chico Xavier, a um Divaldo Franco, uma Madre Teresa, uma Alcione, uma Célia, há tantas pessoas que estão ao nosso redor e reconhecemos estes são exemplos cristãos. Estas são obras cristãs. Avaliemos com sinceridade se cada uma destas obras não partiu primeiro da renovação íntima. Não partiu primeiro da transformação de cada um de nós. Por isso que essa palavra é tão marcante e tão importante. Que nós possamos tirar o homem velho ou deixar que se vá o homem velho. Para que o homem novo, para que o ser novo, o ser humano, o indivíduo, que já pede para brotar, que já conhece o Evangelho de Jesus e que já busca vivê-lo, possa nascer. E, portanto, se todos nós temos essa essência divina dentro da nossa criação, dentro do nosso ser, se todos nós somos dotados deste amor, busquemos o amor. É preciso também a nossa escolha. O que Jesus diz por boa vontade é a nossa escolha. O nosso livre-arbítrio posto em ação para o bem, para o caminho do bem. E entra então a grande reflexão dos nossos dias, do nosso dia a dia. As minhas escolhas diárias, os meus caminhos profissionais, o meu caminho dentro do lar, as minhas pequeninas escolhas, os meus sonhos, incluem Jesus? As minhas ambições me aproximam ou me distanciam daquilo que eu sei que é o meu destino enquanto espírito imortal? As minhas ambições familiares, as minhas ambições acadêmicas, profissionais, as minhas ambições enquanto ser individual me aproximam ou me distanciam daquilo que eu sei que é o meu ideal de espírito e daquilo que eu sei que eu sou convocado para trabalhar pela minha própria felicidade. E é trabalhando pela nossa própria felicidade que nós vamos reconhecendo o nosso esforço de nos tornarmos pontos de luz, de nos tornarmos tais quais os obreiros do Senhor, que dizemos uns aos outros, que sabemos trabalhar juntos ao dizer unamos os nossos esforços, para que quando o Senhor chegue, o trabalho esteja realizado. Somos aqueles que sabem, portanto, calar os nossos ciúmes, calar não ignorando-os, mas trabalhando-os como Jesus convoca-nos, trabalhando-nos, pois que Jesus nos pede do jeito que estamos, para que iniciemos a nossa jornada, para que iniciemos diante daquilo que nós nos reconhecemos capazes de contribuir em todas as áreas da nossa vida. Pois que, como Emmanuel vai dizer, para Jesus, o tempo de adoração e de trabalho não tem diferença, pois que o mundo para Jesus é ao mesmo tempo o seu templo de adoração e a sua oficina de trabalho. Pois que todos nós somos ao mesmo tempo para Jesus templos de adoração e oficinas de trabalho. Pois que como ele convocou a mulher samaritana, a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. E em espírito de comunhão, em verdade de propósito, encontrando aquilo que o Evangelho nos conclama, a encontrarmos dentro de cada um de nós, a encontrarmos dentro das nossas fragilidades a possibilidade de entregarmos a Jesus e dizermos: Mestre, utiliza-te daquilo que tenho de bom e auxilia-me a extirpar tudo quanto já não quero mais em mim. Pois que se o Senhor é comigo, eu sei que eu posso. Eu sei que eu sou capaz de amar mais. Eu sei que eu sou capaz de fazer mais, pois que eu fui criado para a perfeição e que esta encarnação não será mais uma em que eu direi: fica para a próxima. Não será mais uma em que eu direi: deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Pois que as consequências desse aproveitar são muito dolorosas e já conhecemos por demais.
E não é mais necessário tanto sofrimento para nós. Não é necessário mais plantarmos tanta dor em nós mesmos e no mundo. O chamado já é para que plantemos o amor. O chamado já é para que dissipemos as trevas. Para que diante da guerra plantemos a paz. Para que diante de nós mesmos, quando desejemos fazer algo em benefício do mundo, possamos fazer algo em benefício daqueles que estão ao nosso lado. Pois que assim nós construímos a melhora do mundo. Pois que assim nós construímos o Evangelho, o reino de Deus no mundo. Porque quando Jesus disse que meu reino ainda não é deste mundo, ele diz a Bartolomeu. Por ter dito isso, não significa que desdém da possibilidade de vir ao mundo para trazer o meu reino. Acreditas então, Bartolomeu? Acreditam então todos nós que teria vindo ao mundo sem essa consoladora esperança de que um dia meu evangelho se espalharia a todos os cantos? Pois que em todos os cantos o evangelho há de se espalhar. Pois que ainda uma vez, em todos os cantos, o amor de Deus e o amor de Jesus se fazem presentes, nos dando a oportunidade de vida nova a cada dia, ou melhor, a cada segundo em que respiramos. A cada momento em que somos convocados a uma prece. A cada momento em que reconhecemos na prece a resposta imediata do nosso Mestre, em que quando estamos em nossos momentos mais profundos de dor, e que dizemos, Senhor, de imediato, Ele diz, meu filho, que queres de mim? Como pergunta ao cego e ele responde que eu veja, que respondamos nós também quais são os nossos anseios de espíritos imortais mais verdadeiros. Quais são os nossos anseios mais íntimos e sinceros para a nossa caminhada de aprendizado do discipulado de Jesus. De aprendizes daqueles que começam o amor, daqueles que começam a espalhar o bem em torno de si por pequenas migalhas, por pequenas gotas. Assim como o beija-flor que começa a apagar o incêndio, que por mais que ele sozinho não possa, de gota em gota, apagar aquele incêndio, o seu exemplo de boa vontade, do sentimento que teve pela necessidade, pelo bem-querer da humanidade, de ir e algo fazer, chama e conclama a todos os outros. E é isso que Pedro disse a Paulo, quando afirma que não é convencer, mas é converter. Que todos nós não somos chamados a nos convencermos, mas somos chamados a nos convertermos. Como Jesus diz a Pedro, quando te convertas, vai e anuncia aos teus irmãos. Pois que acreditar, claro que Pedro acreditava. Convencido, claro que Pedro estava. Como haveria seguido o mestre todo aquele tempo, por todas aquelas dificuldades, se não tivesse a certeza plena de que ali estava a verdade. Mas a conversão parte do sentimento. A conversão e a vivência do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, parte do sentimento de encontrarmos Jesus perto de nossa vida. E é preciso, portanto, que façamos esse movimento de nos aproximarmos de Jesus. No livro dos Espíritos não está dito por acaso que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Que Jesus, melhor dizendo, é o modelo e guia do homem, do indivíduo. Não é para todos, mas é sendo para todos, primeiro para cada individualidade. Primeiro para cada um de nós, para que nós possamos operar dentro dos nossos corações a verdadeira conversão, de encontrarmos Jesus mais próximo e de por sentirmos Jesus mais próximo, encontrarmos as forças íntimas de que necessitamos para caminharmos. Por isso a importância da prece. Por isso a importância de frequentar uma casa religiosa. Pois que nós ainda necessitamos dessa proximidade. Nós ainda necessitamos desses estímulos tamanhos para a vivência do Evangelho. Para começarmos o nosso caminhar no discipulado do Evangelho. Por isso a importância do Evangelho no lar. Por isso a importância de trazermos os filhos, de trazermos os netos. De mostrarmos primeiro com o nosso exemplo, em indo à casa espírita para levá-los à casa espírita. Pois que esta é a melhor maneira, assim como Jesus fez primeiro pelo exemplo,
depois para a palavra apenas para explicar o exemplo, pois que é o exemplo que vem converter, é o exemplo que vem transformar. Tal como se diz que quando a caridade é muito discutida, ela não é vivenciada. Que enquanto se discute como viver a caridade, alguém morreu dentro do seu coração, ou alguém morreu de frio. Pois que quando se discute por demais como se deve viver o Evangelho, nós esquecemos de olhar para dentro do nosso coração e de enxergarmos que dentro do nosso coração Jesus habita e nos diz: meu filho, olhe para ti, reconheça-me em ti, veja que aqui estou para te ajudar. E veja que o teu auxílio perpassa pela tua disposição, pelas tuas mãos às obras. Assim como está na missão dos Espíritos, pela tua mãos às obras, em começar a trabalhar. Pois que é no serviço do bem, seja ele qual for, que nós nos aproximamos das linhas de frente de combate do Senhor. Das linhas de frente que combatem a guerra pela paz, que combatem a descrença pelos prodígios íntimos de fé, que combatem o desamor pela vivência mais pura do amor, que combatem o ódio pelo perdão. Como Jesus nos ensina que não é possível entregarmos o mal pelo mal e esperarmos que daí saia o bem. Pois que se gentileza gera gentileza, o amor gera o amor. Pois que se todo bem foi feito a partir do amor de Deus, pois que se tudo que existe de bom no mundo é fruto do amor de Jesus, nós somos conclamados, convocados, recebemos inúmeros e incontáveis, incessantes apelos de toda a espiritualidade, para que possamos também nós nos alistarmos dentro do serviço desse amor, para que possamos também nós nos alistarmos dentro dos serviços da comunhão com Deus, primeiro, dentro da comunhão conosco mesmo. Que possamos, então, observarmos aqueles que estão ao nosso redor e enxergarmos em cada um de nós necessitados do trabalho e companheiros, cooperadores do trabalho, necessitados da cooperação mútua e cooperadores do trabalho mútuo. Que vejamos nos grandes exemplos caminhos a serem trilhados, mas que jamais nos esqueçamos que para cada um que algo já conquistou, primeiro foi necessário a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Em diversas áreas da vida já nos encontramos como ervas, como espigas e também como grãos cheios. Onde somos grãos, que possamos distribuir, que possamos espalhar. Onde somos a espiga, que possamos absorver e compartilhar para crescermos. E onde ainda nos reconhecemos como erva, entreguemo-nos de peito aberto ao divino jardineiro, que vem cultivar-nos o sentimento e o pensamento dentro dos nossos corações, para que possamos, ao final da nossa jornada, dessa existência, continuarmos a nossa jornada de aprendizes do discipulado de Jesus, para que desde já e progressivamente possamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, por muito nos amarmos uns aos outros. Muito obrigada pela paciência, que assim seja.